Shalom, vou fazer uma leitura de Yeshayahu e vou utilizar o Tanar e a Peshitta e o Targum. A gente, quando estuda o texto hebraico e aramaico, porque quando você vê as pessoas querer te passar a perna através do grego, não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que, dativo, vocativo, e vai lendo, vai, aquela ladainha. Aí ele quer te fazer você de idiota para empurrar de goela abaixo a helenização dele. Então, o Tanar, Peshitta, a própria palavra Peshitta, significa simples. Ou seja, para a pessoa compreender aquilo que os apóstolos estavam falando, não precisava de ser doutores, não. Era simples, fácil de compreensão, de entender. Então, por isso que chama Peshitta, versão simples. Qualquer leigo, qualquer homem comum compreenderia o que estava escrito na Peshitta. Certo? É por isso que eu gosto do aramaico, que não tem essa doutrinação e essa helenização. Eu gosto de entender e estudar a cultura semita. Então, tem muitos idiotas que ficam utilizando do grego para fazer com que as pessoas se percam. Porque o próprio Eterno se manifesta na pessoa do servo sofredor, que é o Messias. E vou provar de maneira simples, fácil de compreender. Então eu estou aqui com o texto da Bíblia do Chabad de Lubavitch, que aqui ele fez a tradução correta, Yeshayahu capítulo 43, verso 10. Vamos lá. Ateme edai neun Adonai ve'eved asher be hareti leman une veha amino li vetevino ki anihu lepenai lo notizari ele ve aharai lo rie. Então aqui, veja como essa Bíblia traduziu corretamente, que a maioria das Bíblias traduz de falsa, mentira, que é Nihu como eu sou mesmo, que é uma mentira. Ru é verbo da terceira pessoa. Então aqui vamos lá. Vocês são minha testemunha, diz Adonai, e meu servo, a quem escolhi, para que você me conheçam e acreditem em mim e entenda que eu sou ele. E antes de mim nenhum Deus foi formado, e depois de mim nenhum será. Então veja, eu vou fazer a pergunta que esses idiotas arianos gostam de fazer. Se o Eterno é o próprio servo, servo tem que ter um Senhor. Ele serve a quem? Uai, como o Eterno sendo ele mesmo, como é que ele ainda vai e escolhe? Porque ele diz, a meu servo a quem escolhi, para que vocês me conheçam e acreditem em mim e entendam que eu sou ele. Então o Eterno aqui, ele sendo, ele mesmo é seu próprio intelector, tanto na primeira e terceira pessoa, coisa que esses arianos idiotas não sabem, que é uma maneira simples. O que é você ser seu próprio intelector na primeira e terceira pessoa? É que nem até uns programas de televisão aí fazia isso, o Vivo Gordo, né? Ele mesmo era, se passava por dois autores sendo a mesma pessoa. Ele mesmo era autor na primeira e terceira pessoa, mas os idiotas dos arianos só enxergam aquilo que o seu nariz, que eles conseguem ver, a ponta dele. Então aqui, está dizendo aqui, né, que o próprio Eterno, ele escolheu o servo, que esse servo é ele mesmo, que possa entender que eu sou ele. Então aqui eu estou com o Targum, a Torá e a Peshitta, certo? O Tanar. Veja que aqui o texto é o mesmo, Atem Dai Neune Adonai Eved Asher, né? Deixa eu tirar isso. Então aqui está o Targum de Jonas. Então aqui o Targum está traduzindo isso aqui para o aramaico. Vamos lá. Atum, Serradin, Kadimai, Amari, Adonai. Essas três letras aqui simbolizam o tetragrama, Yud, Uau, Yud. No aramaico, sempre nos Targum ele faz isso. Eved Mishihá. Então, vocês são minhas primeiras testemunhas, assim diz Adonai, meu servo Messias. Então está vendo aqui que o servo é o Messias, né? De et reiti beia pedil det te deun u te raimun
Cadmaia, Vete Sateke, Lune, Arei, Hu, de Melekedimai, Ap, Alemai, Elemaia, de Li, Anune, Vari, Mini, Lit, Elah. Então, aqui o Targum está traduzindo assim que vocês são minhas serradinhas testemunhas. Vocês são as minhas primeiras testemunhas, assim diz Adonai, meu servo Meshirá. E que vocês possam compreender, entender e ensinar que eu sou ele. E eu sou ele. Aqui, pelo que está escrito no Tanar, que diz que Anihu, aquilo confirma isso 2 vezes. Anahu. Que vocês possam ensinar e entender que eu sou ele. E que antes de mim, de gerações em gerações, ele é o mesmo e nunca foi formado outro Elohai, vocês entendem no português Deus. Então, como a Peshitta é uma versão simples, que qualquer pessoa comum podia entender, aqui está ela, aqui, mas eu coloquei aqui, fica melhor. Tá vendo? Antun Anune, Serradinho, Amari, Mariá, o Eved, tá vendo? Mesma coisa. Vocês todos são minhas testemunhas, assim diz Mariá, meu servo, né? O de Gebite, o Atraune, Detrune, o Te Raimuná, Bi. Né? Então que vocês possam crer. Raimuná é fé, acreditar, né? O Te Satekelun, de Anahu, né? Então que vocês possam ter fé e acreditar e que eu sou ele. O Kadimai Allah, Etbari, Allah. Então que Etbari, Bari significa criar. Allah, aqui Deus, entendeu? E veio existir, Nehué do verbo existir. Lo, Nehué, não veio existir. Então está dizendo que vocês possam acreditar que eu sou ele e que antes de mim nenhum Deus veio existir. Então a Peshitta é uma versão simples aqui, ó. É uma versão simples. Qualquer pessoa pode compreender. Aí eu te pergunto agora, por que esses caras de hoje em dia não conseguem entender como achei o próprio Eterno? A versão da Peshitta é a versão simples e foi feita para as pessoas comum, para que todo mundo podia compreender. Mas esses caras do grego ficam, não, paciência. Então aqui, ó, veja aqui, aí eu estou aqui com a manuscrito aramaico, Polipecês, que é um manuscrito antigo, eu coloquei ele aqui, e vou confirmar isso aqui no texto de Lucas capítulo 10, 2, verso 11. Vamos lá, de etlide, lecuna e humana, machiana, de et alri, Maria, Misherra, Bemedinte de David. E nasceu hoje para todos vocês o doador, preservador da vida, que é Maria, o ungido, na cidade de Davi. A palavra machiana significa doador e preservador da vida. Maria é o eterno. Então aqui está dizendo que nasceu na cidade de Davi, foi o preservador e doador da vida. Você conhece outro doador e preservador da vida no seu próprio eterno? Você conhece outro? Então aqui, ó, antes que vocês falem, porque aqui eu tirei do site da Peshitta, que é onde Paul Yonan é administrador. E, ó, aqui tem muita gente que pega a palavra lá, quando vê aqui, ó, não consegue identificar, né? Não consegue compreender Mariá com Maraia. Então aqui, ó. Maraia, quando você vê em siríaco, é as mesmas letras. Mas para gente que entende e vê as vogais, sabe que a pronúncia é diferente. Maraia não é o plural de Mariá, porque tem uns idiotas por aí que quer provar que Maraia é o plural de Mariá. Mariá é uma construção de Mariá, de Mar e Á. É quando você pega as duas palavras juntas. Esse tipo de construção é muito comum nas línguas semíticas. E embora juntaram essas palavras, e as duas palavras continuaram a ser título. Portanto, aqui, ó, Mariá é um título, composto pelo título Mar, Senhor, e a construção Iá, que significa o Senhor Iá. Quer dizer, pegou um título
Mari, e pegou uma palavra, né? E aí, quando faz a junção pode diminuir a vocalização, a fonética, que é Yahuwah, ficou Yah, né? Então forma a construção, que é o cognitado aramaico, o Senhor Yahuwah. E por isso que a Peshitta Tanakh, 100% do tempo, traduz Yahuwah como Mariá, Shamash, ou Bar, Shimun de Beit Yunam. Então, só para vocês terem uma noção, para não ficar caindo nessas ladainhas. Então, ali no Tanakh, quem afirmou que era o próprio Mashiach foi o próprio Eterno. O Targum traduz para a língua comum dos homens, sem nenhuma dificuldade de compreensão. A Peshitta, que faz também a tradução do texto de Yeshayahu, que é uma versão simples, que qualquer bobo podia entender. E depois, quando o Mashiach nasce, vem a confirmação que quem nasceu ali foi o próprio Eterno. Então, para essas pessoas que gostam de fazer pergunta idiota, então o Mashiach rezava, orava pelo mesmo? Então me responde aí, por que ele se torna o servo? Servo, quem é seu Senhor? Ele mesmo afirma que ele é que é servo, que é Nihu, eu sou ele. Depois ele diz, eu escolhi. Como é que é? Me responde, ele mesmo escolheu ele mesmo? Como é que me responde? Você tem que entender, o próprio Eterno na cultura semita, isso é muito comum, ele se manifesta na primeira e terceira pessoa, sendo seu próprio interlocutor, imbecil, idiota. Vamos ver se você para de fazer pergunta idiota. Quando você pegar e perguntar se ele rezava ou orava pelo mesmo, você me responde, por que ele afirmou que ele é o servo? Você já viu o servo sem senhor? Quem que era o senhor dele? Como ele escolhe o servo se ele mesmo? Então ele escolheu a si mesmo? Como se ele escolhe a si mesmo? Você não consegue compreender isso, não? Que diz que ele é o meu servo que eu escolhi, posso compreender que eu sou ele. Vamos aí, você gosta de fazer pergunta imbecil? Porque qualquer pessoa simples da época sabia que o Eterno, ele se manifestava na primeira e terceira pessoa, sendo seu próprio intelector, coisa que um ariano idiota não consegue compreender. Shalom, Leritra hoje.